Shalom! Hoje o nosso tema é controle emocional. Há muitas reportagens mostrando o quanto piorou os distúrbios psíquicos depois da pandemia, o quanto o adoecimento mental é uma realidade. Nos Estados Unidos já estão tentando fazer alguma coisa porque parece um adoecimento coletivo. Mas você pode fazer alguma coisa por você mesmo. Você pode ter saúde mental. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando também de um autocuidado. Se nós fôssemos ensinados desde criança como cuidar das nossas emoções, seria muito bom, como hoje uma criança que ela sabe do autocuidado, de se hidratar. Toda criança sabe que ela precisa beber água, que ela não pode estar exposta ao sol nos piores horários. Isso é uma consciência e ela vai colher isso para a vida dela. Ela não vai ter câncer de pele, ela não vai ter problema renal. E assim também é com a nossa mente e as nossas emoções. Precisamos aprender a gerenciar os nossos pensamentos e precisamos aprender a proteger as nossas emoções. Mas como o assunto é controle emocional, é um assunto muito extenso. Eu já quero avisar você que eu vou gravar com muito detalhe um curso sobre controle emocional. Então aguarde, mas esse vídeo já vai te ajudar, mas aguarde o curso. Então, uma pessoa que tem controle emocional, eu vou ler algumas coisas para ver se você se enquadra, porque uma pessoa com controle emocional, ela é madura emocionalmente. Então vamos ver se você tem alguma dessas características e depois eu vou para a Bíblia, porque eu amo mostrar a luz da Bíblia. Pessoas que são imaturas emocionalmente, olha quais são as ações e reações dessas pessoas. Elas têm comportamento dominado pelas emoções e justificam. Elas dizem, não, eu sou irado porque as pessoas me provocam. Ainda tenta justificar o seu descontrole emocional. Não, eu me magoo com facilidade porque eu sou muito sensível. Peraí, você precisa... Tudo bem você ser sensível, mas você precisa aprender a proteger as suas emoções. Então, apresenta comportamentos dominados pelas emoções. Comete sempre os mesmos erros. Por quê? Porque ela não tem maturidade emocional para reconhecer os seus erros e ter o controle emocional de dizer, não é que todo mundo está errado e eu estou certo. Eu preciso também restaurar áreas na minha vida. Ela tem o hábito de culpar os outros. Uma pessoa que não tem controle emocional, ela vai estar sempre dando justificativa para os seus erros, para as suas falhas. E tem aqui, paralisa ou foge de responsabilidades. Você viu o que aconteceu com o profeta Jonas? Ele fugiu, Deus mandou que ele fosse para Nínive e ele fugiu. Por quê? Porque emocionalmente ele tinha muito problema com o povo de Nínive. Ele tinha ressentimento, mágoa, porque os assírios eram realmente eram homens muito violentos, soldados muito violentos, que rasgavam o ventre das grávidas, cegavam os guerreiros, mas agora ele estava vivendo em outro tempo. Só que Jonas, ele por não ter controle emocional, ele ficou preso no passado. Agora os moradores de Nínive já era outra geração, já era outro momento. E ele tinha que ter superado isso, mas ele não superou. Então ele fugiu diante de uma grande responsabilidade. Uma pessoa imatura emocionalmente, que não tem controle, pequenos acontecimentos se tornam grandes tragédias. Pequenas coisas, uma crítica acaba com o dia ou com a semana. Uma pequena frustração estraga toda uma amizade de anos. Quem não erra? Então, um pequeno erro que você coloca na balança e você deveria pensar, bom, tudo bem, errou, mas teve tantos momentos maravilhosos, então vou colocar na balança, vou relevar, vou perdoar, vou tolerar, vou andar mais uma milha, não é? Então, a pessoa imatura, que não tem controle emocional, ela tem dificuldade de dialogar
e tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. Em outras palavras, é uma pessoa infantil e egoísta, porque ela não é empática, ela nunca se coloca no lugar do outro. Puxa, ele está agindo assim, mas como foi a vida dele? Ou como foi o dia de hoje? Por que ele está agindo assim? Então, uma pessoa que não tem controle emocional tem dificuldade de perdoar, sempre está remoendo situações passadas, tem insegurança, falta de confiança nas pessoas. Por quê? Porque uma pessoa atraiu, ou duas, ou três, aí ela rotula todo mundo. É como os discípulos que colocaram todos os samaritanos na mesma categoria. Eles achavam que todos os samaritanos eram errados. Não existe isso, rotular. Uma pessoa teve decepção com um namorado e aí ela acha que nenhum homem é confiável. Então, não pode fazer isso. Isso é falta de controle emocional. São pessoas que têm baixa autoestima, falta de confiança, dependência emocional, insegurança em relação aos seus talentos. Cada um desses itens eu vou abordar com muitos detalhes no meu curso. Mas aqui você já fica sabendo qual é o quadro de quem não tem controle emocional. Incapacidade de lidar com as limitações, é competitiva em excesso, seja no trabalho ou na vida pessoal, é igual Saul, né? Falta de foco e persistência, falta de flexibilidade com as pessoas, resistência a mudanças, ela está sempre envolvida em fofocas e mentiras, tem comportamento infantilizado, e nós vamos ler uma passagem para ver sobre esse comportamento infantilizado. Não tem capacidade de separar os problemas pessoais das atividades profissionais, tem hábito de reclamar o tempo todo, não está pronto para nenhum tipo de crítica, se ofende com tudo, ausência de um projeto de vida, falta de resiliência, e também não lida bem com pressão. Isso são pessoas que não têm controle emocional. E aí, você se identificou em 1, 2, 3 ou mais pontos. E agora, o que eu faço com a minha vida? Bom, eu vou mostrar na Bíblia uma pessoa que não tinha controle emocional. Em 1 Reis, capítulo 21, nós temos um homem que ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha posição. Aparentemente nada faltava a este homem, Acabe. Ele era o homem mais rico de Israel, porque ele era o rei. Ele era o homem mais poderoso, porque ele era o rei. Ele tinha a casa mais bonita, porque ele era o rei. Ele tinha a carruagem mais bonita, os cavalos mais bonitos, porque ele era o rei. Mas o dinheiro, o poder, nada disso, a beleza, nada disso vai trazer controle emocional para você. E Acabe, ele aqui em 1 Reis, capítulo 21, eu quero ler a partir do versículo 2. Acabe disse a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca eu vou te dar outra melhor. Ou se for do seu agrado, darei em dinheiro a que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido, indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Eu vou parar por aqui. Você vê, Acabe, ele queria o que pertencia a Nabote, que era anexo, era pertinho do palácio. Tudo bem, ele podia desejar, ele era rei, ele podia comprar, mas a partir do momento que Nabote disse que não iria vender, porque era herança do pai, e ele não queria se desfazer daquela vinha, olha o comportamento infantilizado do rei. O rei não era uma criança, mas o que ele fez? Como é que ele voltou para o palácio? Está escrito no versículo 4, aborrecido e indignado. Em outras palavras, emburrado. Uma pessoa que não tem controle emocional, ela tem baixo limiar a todo e qualquer tipo de frustração. Ela quer que as pessoas sempre façam aquilo que ela quer. Ela, se contrariada, ela não lida bem com o ser contrariado. Ela contraria pessoas, mas ela não pode ser contrariada. Então ele voltou aborrecido e indignado. Qual foi a sua terceira atitude? A primeira foi esse emburramento
que foi um aborrecimento e indignação. Agora, qual foi a próxima atitude? A próxima atitude foi deitar na cama, igual uma criança emburrada, e fazer greve de fome. Ele não, gente, é um homem maduro, um rei, e ele parou de comer para chamar a atenção. Quantas pessoas têm comportamentos doentios na vida das pessoas que elas precisam se conscientizar? Algumas pessoas que têm raiz de rejeição, elas vão lançar a sua carência e essa necessidade de ser preenchida, talvez com o consumismo. Ela vai comprar, ela vai ser um consumista sem freio, ela vai ficar, parece que aquele buraco da rejeição, ela se sente melhor e feliz quando ela compra, mas é só um prazer imediato. Chega em casa, encosta a sacola, as roupas ainda ficam com a etiqueta, uma dívida enorme, aí ela vai ter o aborrecimento da dívida e o prazer da compra foi embora. Quando chega em casa, aquela alegria já foi embora. Ela precisa resolver estes problemas interiores. Nós temos um universo dentro de nós que precisa ser descoberto. Você tem emoções, essas emoções, você tem uma mente que registrou tudo aquilo que você viveu, coisas boas e coisas ruins. E você tem muito lixo mental que você precisa reciclar. Ou senão esse lixo vai fazer com que você tenha um cheiro que é um tóxico. As pessoas chegam perto de você e você vai cheirar, você vai exalar o odor da infantilidade ou o odor de uma pessoa amarga. Isso é um cheiro de odores psíquicos, de lixo mental que você precisa restaurar. Mas como? Você só está falando de problemas. Como eu posso fazer isso? Autoconhecimento é o primeiro passo. Você precisa colocar no papel, isso é para você, não é para você entregar para ninguém. É entre você e você e Deus. E você colocar, eu tenho problema com a ira, dá nome para o teu problema. Eu tenho problema com rejeição, eu tenho problema com carência, você tem que colocar qual é o teu problema. E aí eu quero solucionar. Eu tenho uma tendência a ficar presa ao passado, eu fico remoendo todas as recordações daquilo que eu vivi. Para esse tipo de pessoa, então o que eu faço? Como é que eu vou me desfazer desse lixo? Eu vou tomar atitudes que me libertem desse lixo. Eu vou jogar fora. Peraí, tá bom, foi horrível o que eu vivi, mas o passado já passou e eu não posso mudar. Eu não posso viver de novo para tentar não viver isso que eu vivi. Não tem. Eu posso viver o presente. Então eu me desligo desse passado. Isso não é negar o problema. Isso não é você tentar esquecer. Não, você não tem amnésia. É só você dizer, Deus me deu uma força para eu superar. Eu tenho resiliência na minha vida, eu posso usar essa resiliência, superar dores. Eu posso me erguer no meio do monturo, como está escrito na palavra, e viver o melhor da vida. Deus tira do monturo e me faz assentar junto com os príncipes. Essa foi a oração de Ana, o cântico de Ana, que Deus faz, tira do monturo. O monturo é lixo, para te fazer assentar com os príncipes. Então, uma pessoa que tem descontrole emocional, eu quero dizer que ela é uma pessoa rude, egoísta, imprevisível. É uma pessoa também, eu anotei algumas coisas para não esquecer nada, para você identificar se você tem alguma coisa. Uma pessoa preconceituosa, agressiva, reativa, ela reage e não pensa, ela age sem pensar. Então ela é reativa, instintiva. E diante desse caos, o que é que eu preciso fazer? Vamos agora anotar algumas coisas que você pode fazer? Não, até aqui eu falei de problemas e nem falei de todos, mas agora eu vou falar de algumas soluções que você pode fazer na sua vida. Primeira coisa, você estabelecer que Deus te deu poder para você controlar emoções e você não pode ser controlado por elas. Eu falei no início desse vídeo que tem pessoas que se deixam controlar pela ira. Eu não consigo controlar. Consegue sim, porque as emoções descontroladas provocam
muitos acidentes, muitos desastres. É a mesma coisa que um carro que você ganhou, é um carro maravilhoso, cheio de potencial. Ele tem uma função, te levar para os lugares, encurtar distâncias, te levar mais rápido a lugares que você precisa ir. Você ganha essa herança que é um carro. Mas aí você dá desculpa, não, mas esse carro, a culpa, aí você provoca um grande acidente. Não, a culpa não é minha, a culpa é do carro. O carro tem esse acelerador aqui e eu pus o pé, eu não tenho culpa, eu só pus o pé no acelerador e aí o carro saiu em alta velocidade e deu de encontro ao muro, ou deu de encontro ao poste, ou deu de encontro ao outro carro. Aí você vai colocar a culpa em quem te deu o carro e no próprio carro, que era a tua bênção. A mesma coisa você faz com as tuas emoções. Deus te deu emoções ricas. Você é uma pessoa extraordinária porque você é a imagem e semelhança de Deus. E aí você diz, não, mas é porque a vida fez isso comigo, por isso que eu sou uma pessoa dura, implacável, egoísta. E você sai colocando o pé no acelerador e as tuas emoções, você deixa as tuas emoções fazerem isso com você. E você começa a dizer, não, mas a culpa não é minha, é porque eu estava tão triste, tão desanimado, por isso que eu não consegui mais estudar, não consegui mais ir na igreja. E você coloca a culpa na bênção que Deus te deu. Deus te deu emoções, isso é uma bênção, mas você precisa educar essas emoções. As emoções precisam de ajuste, de reajuste, precisa de educação emocional. E como é que eu educo minhas emoções? É eu parando para pensar na minha vida. Você não pode continuar a viver, tipo, empurrando a vida com a barriga. Não, eu preciso ver como é que eu controlo a ira. Então, vamos falar algumas coisas, né? Você já viu como é que eu me desligo do passado? É eu falando, eu não tenho como mudar o passado, mas eu tenho como mudar o presente. Então, eu não tenho como não ter vivido isso. Eu vivi isso. É só você pensar no que José, no que Davi viveram. Davi não tinha como mudar. Peraí, os meus irmãos me desprezaram, meu pai me esqueceu, Saul me perseguiu, a vida foi muito dura comigo. Tá bom, ele não podia mudar esse passado, mas ele podia mudar o presente. Bom, hoje é a minha oportunidade para fazer diferente. Eu não vou ficar preso no passado, não. O que eu tenho de bom na minha vida? Bom, Deus me deu uma habilidade para liderar. Então eu sou um líder. Deus me chamou para ser um líder. E não ficar preso a Saul, preso aos irmãos. Pelo contrário, ele usar as pedras que jogaram nele, usar como degraus para ele subir mais alto. É isso que você tem que fazer. Agora, em relação a controlar as emoções, como é que eu controlo a ira? Simplesmente você tem força dentro de você para dizer para você mesmo, eu não vou responder, eu não vou obedecer esse impulso. O meu impulso era de falar o que vem na minha cabeça. Eu vou me calar, porque a melhor resposta, muitas vezes, é a não resposta, é o silêncio. Até o tolo, quando calado, parece sábio. Essa não é frase minha, não. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, aprenda a parar, pensar, antes de agir e reagir. Estou falando alguns exemplos para educar as suas emoções. Porque uma pessoa que não tem controle emocional, ela tem também um mecanismo que é de se auto-vitimizar. Ele é a vítima do mundo, ele é o sofredor. E você precisa usar uma força que Deus te deu, a resiliência. Ser resiliente é você entrou num problema e você sai do problema sem ser destruído. Porque você vai passar pelo problema, vai deixar que este problema não te destrua, mas te torne mais forte, mais amadurecido. Isso são ferramentas que você tem para usar. Então, controle suas emoções. Eu já falei o segundo item, pense e depois você age. Habilidade, já falei também o item 3, habilidade para superar e suportar frustrações e críticas. Aumentar o seu limiar para as críticas e para as frustrações, não ter essa fragilidade, não ser de vidro,
né? Você não é de vidro, Deus te ensinou a ter rosto de seixo. Isso quer dizer você ser uma pessoa resistente. Não é tudo que te destrói, não. Os problemas podem te tornar mais forte. Admitir que você está errado. Tem que admitir, não, você vai amadurecer e vai ter controle emocional quando você aprender a ter mais humildade. Tem momentos que é você mesmo que errou, você não é certo o tempo todo. As pessoas também têm razão. Então, aprender a pedir perdão, aprender a perdoar. Tudo isso faz parte do controle emocional, porque a nossa vontade é fazer todo o contrário, não perdoar, nunca pedir perdão. A nossa natureza carnal e a nossa imaturidade emocional, tudo que eu estou falando para você fazer, a nossa tendência é não fazer isso. É o mais fácil. Você sempre vai escolher o caminho mais fácil. Eu estou te mostrando que o caminho que aparentemente é mais difícil é mais recompensador. Você vai ser mais feliz. Você vai ter relacionamentos duradouros. Você vai passar por problemas e vai superá-los. E eles vão fazer parte de grandes testemunhos da tua vida. Então eu falei, pedir perdão e perdoar. Outro item é você desenvolver paciência. O que é paciência? É você demorar a ter uma reação de explosão. É a paciência. É a paciência de Jó. Ele demorou a ter uma reação. E demorou tanto que nem teve. Esse que é a paciência. Você demora tanto a ponto de não ter uma reação que vai prejudicar outras pessoas e prejudicar você mesmo. Mansidão, que anda de mãos dadas com o domínio próprio. Faz parte de um controle emocional, mas isso é uma questão de treinamento. Todos os dias eu treino o domínio próprio. Eu tenho domínio sobre os meus pensamentos, eu tenho domínio sobre aquilo que eu falo, eu tenho domínio sobre as escolhas. É isso que você precisa fazer. Você precisa também pensar a longo prazo, porque quem não tem controle emocional é muito imediatista. Ele não pensa, ele não coloca na balança se vale a pena ou não. Vale a pena brigar? Ele vai pensar a longo prazo. Não vale a pena. É melhor você ter paz do que ter razão em muitas vezes. É por aí, sabe? A vida, ela te dá como que um cartão de crédito, é um black, sem limite. E você não pode usar esse cartão da forma errada. Porque a conta chega. Se você comprar tudo aquilo que você não tem que comprar, a conta vai chegar. Porque com esse cartão você sai por aí comprando crítica, ofensa, tristezas, angústia, preocupação, tudo isso você compra. E você abre mão daquilo que é precioso. Você compra e fica endividado com todas essas coisas, mas você abre mão da paz, abre mão da alegria, abre mão de amizades. Vamos mudar? Vamos dar uma guinada? Outra coisa, você precisa aprender a não ser esponja. Esponja é aquela pessoa que absorve tudo, deixa tudo parado lá dentro do coração, todas as palavras que o magoaram. Você não pode ser nem esponja e nem impermeável. Sabe aquele tipo de pessoa que não tem gratidão? Aquele tipo de pessoa que não tem misericórdia de ninguém? Então você não pode ser nem esponja nem impermeável. O ideal é você ser uma pessoa, o controle emocional está em você ser permeável, você amar, você perdoar, você ser sensível, não hipersensível, mas sensível. E olhar para o passado sem trazer para o presente, aprendendo a ressignificar dores. Você precisa também ser mais flexível, não pessoas implacáveis. São tantas coisas. Eu vou tratar desses assuntos com muito mais cuidado. Muito mais cuidado que eu digo, até aqui eu falei com bastante cuidado, estou falando com muito mais detalhes. Eu vou falar no curso de controle emocional. Então, mas você já tem muita coisa para fazer. Só ouvindo esse vídeo, você pode identificar quais são os seus problemas. Não tenta identificar o problema dos outros, não. Identifica quais são os seus problemas, mapeia, escreve e coloca como meta para você mesmo. Eu quero crescer, eu quero ter controle emocional, eu vou me desfazer de todo o lixo mental,
eu quero ter atitudes diferentes, eu aprendo, eu decido aprender a deixar o passado no passado e viver o presente como uma grande oportunidade de mudança. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e diga, olha, nós podemos ter uma vida diferente, não importa o que você já viveu, nós podemos tirar da experiência da dor, nós podemos nos tornar mais fortes, resilientes e maduros. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e que te restaure, porque Ele é o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura e o Deus que restaura, o mesmo Deus que transformou 12 homens fracassados em 12 homens, 11 homens, porque Judas não quis, 11 homens imbatíveis, invencíveis. É este Deus que quer tratar das tuas emoções. Que o Senhor te abençoe.